Minha galera esperta, Leanderson Lima na área, e eu gostaria de estar aqui falando do primeiro triunfo do Amazonas FC no Campeonato Brasileiro da Série B. E esse triunfo esteve perto de acontecer nesse jogo contra o Volta Redonda, porém, só que a história se repetiu e o time acabou sofrendo um gol aí no apagar das luzes e acabou cedendo empate, o quarto empate em 8 rodadas, e o time segue sem uma única vitória na competição. A situação, gente, matematicamente falando, ela não parece tão desesperadora. Por quê? Porque, por exemplo, vamos aqui olhar na zona de rebaixamento, a gente tem o próprio Volta Redonda com 6 pontos, 17º colocado, o Botafogo na 18ª posição com 5 pontos, o Paysandu com 4 pontos na 19ª posição e o nosso lanterninha aqui, o Amazonas FC, lanterna da competição. Não parece desesperador quando a gente olha e vê que o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Criciúma, com 6 pontos, ou seja, apenas 2 pontos de diferença para o Amazonas. Eu digo assim, matematicamente não parece desesperador, dá pra gente recuperar aquela coisa e tal, só que, cara, quando a gente olha pro time do Amazonas, é aí que vem um desespero. Não é a matemática que deixa a torcida desesperada, mas é quando a gente olha para o time e a gente vê que esse time, nitidamente, está muito... Eu comecei falando que estava muito abaixo. Agora, eu estou começando a achar que a gente está no pré-sal mesmo. Porque é o seguinte, quando você olha e diz, não, mas o time fez um belo jogo, resistiu e etc e tal, né, foi aguerrido, tudo isso cabe na análise que você for fazer. Só que quando você coloca que a gente teve esse sofrimento todo, esse comportamento heróico contra um time que está igualmente na zona de rebaixamento, aí o bicho pega. Aí a coisa fica complicada. Porque é o seguinte, nós estamos lutando e não estamos conseguindo vencer, por exemplo, um time que está ali na zona de degola, sabe? E isso é que torna a coisa desesperadora. Porque, por exemplo, na próxima rodada, jogando em casa, o Amazonas vai enfrentar quem? Vai enfrentar o Operário, que está ali brigando pelo G4. Porra, se a gente não está conseguindo vencer um time que está na zona de rebaixamento igual a gente, imagina pegando as cascas grossas aí, os times cascas grossas da parte de cima da tabela. Mas vamos falar de alguns pontos aqui bem importantes dessa partida, e um deles, a gente não tem como fugir disso, foi a atuação do Luan Silva, atacante. O Luan, ele consegue abrir o placar, faz o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro da Série B, 2 de pênalti, o primeiro com a bola rolando mesmo. Só que aí, cara, o Luan, que tinha tudo, absolutamente tudo, para ser um dos heróis dessa partida, por ter conseguido marcar esse gol, acontece uma coisa assim, simplesmente no início do segundo tempo, ele vai lá e comete uma falta absurda e acaba sendo expulso. E pessoal, eu quero que, assim, eu tenho, que vocês pensem comigo, convido vocês a pensar comigo aqui, eu não sei o que acontece com alguns jogadores de futebol, parece assim que dá um bug na cabeça, eu não sei, não consigo explicar isso aí. Por exemplo, você é o artilheiro do time na Série B. 3 gols marcados. Você acaba de fazer um gol, coloca teu time à frente no marcador. Sabe, tudo se encaminhando ali para que o teu time consiga a primeira vitória no campeonato. Aí o que você faz, olhando todo esse cenário? Pô, tá tudo indo bem, tá tudo indo legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou ali na lateral do campo e vou fazer uma falta bruta, violenta e vou tomar um cartão vermelho. Sabe? Eu fico tentando entender qual é a lógica disso. Porque assim, cartão, pessoal, a gente toma, jogador de futebol toma cartão para evitar gol. Sabe? É uma jogada que vai, se ela continuar, se ela prosseguir, ela vai dar um gol. Não é jogada de lateral de campo. Não é entrar de forma violenta no colega de profissão, como o Luan entrou. Por exemplo, se você lembra da Copa de 2010, aquele jogo incrível entre Uruguai e Gana,
Você vê ali o que o Luizito Soares faz. Ia fazer um gol, ele pega e mete a mão na bola dentro da área. Sim, aí vai expulso e tudo mais. Depois o time consegue evitar o gol de pênalti, o goleiro defende. Mas é nessa circunstância, Luan, que você tem que ser expulso num jogo de futebol. Vai tirar uma bola de dentro do gol ou qualquer coisa do gênero, como o Soares fez. Não, cara, entrando de forma bruta, violenta, num colega de profissão na lateral do campo. Por isso que eu digo assim, às vezes eu não sei o que acontece, o que se passa na cabeça de um jogador. Porque o Luan não está sozinho nessa. A gente já viu muito futebol e às vezes já viu os caras fazendo umas bobagens assim tremendas, né? Sabe? O próprio, falei do Soares aqui, mas vamos para a mesma Copa ali de 2010, quando a gente teve, por exemplo, o Felipe Melo fazendo uma assistência de campo a campo para o Robinho fazer um gol e depois ele pisa no Robin e acaba sendo expulso. Sabe? Eu não sei, cara. É surreal. Parece que dá um negócio na cabeça, falha o platinado, falha o tico e o teco. Eu não consigo explicar para você, gente. Quem quiser tentar explicar, deixa aí nos comentários. Agora, tudo bem. O Luan fez o que fez, sabe do que fez, isso principalmente, ele sabe que essa saída dele acabou prejudicando sobremaneira o Amazonas. Por quê? Porque aí, o que acontece? O Volta Redonda tomou conta do jogo, amassou, foi para cima, e se a vida já é difícil do Amazonas com 11 em campo, imagina com um a menos. Mas tudo bem, aí o jogo avança, o time ainda resiste ainda por muito tempo, até que nos acréscimos toma um gol. E essa coisa de tomar gols nos acréscimos, gente, eu fico olhando para o time do Amazonas e às vezes a sensação que ele me passa é a seguinte, que o Amazonas não tem preparo físico para aguentar 90 minutos ali em alta rotação. 90 minutos mais o acréscimo. Por quê? Porque no finalzinho, se a gente for fazer um comparativo ali do jogo, a gente olha para o time do Volta Redonda e chega à seguinte conclusão. Se o Volta Redonda tivesse que disputar uma prorrogação, mais 30 minutos de bola rolando ali, 15 em cada tempo, o Volta teria condições de fazer isso tranquilo. Já o Amazonas a gente olhava. Apesar da entrega dos caras, apesar da guerra que foi, mas os caras já não tinham mais pernas para, sei lá, nem mais 10 minutos de bola rolando. Isso para mim fica nítido. E talvez essa parte física é o que esteja favorecendo esses gols aí que o time acaba tomando no final do jogo. Pois é, mas é aquela história. Mais um empate, 4 pontos e o Amazonas está lá na lanterninha do campeonato. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, matematicamente, uma reação, sei lá, 3 vitórias aqui, alguma coisa do gênero, já faria o time sair da zona de rebaixamento. O que pega é justamente conseguir qualquer vitória da forma que o time está, da forma que a gente olha e diz assim, é possível do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista prático, a coisa fica muito complicada, porque o que a gente vê realmente é uma dificuldade enorme que esse time tem, por exemplo, de fazer gols e de conseguir se impor dentro de campo. É isso, o próximo jogo é contra o Operário e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver até onde vai essa novela de sofrimento da Onça Pintada. Eu sou Leanderson Lima, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu comentário, curte e compartilha.